Prezado senador, amigo João Capiberibe, senador do Partido Socialista Brasileiro e que preside esta sessão, prezado senador, amigo, senador Pedro Simon, prezada amiga, deputada federal Janete Capiberibe, também deputada federal pelo PSB do Amapá, prezado ministro Valdir Pires, uma alegria tê-lo aqui, ministro, uma honra muito grande para todos nós que o admiramos muito. Prezado jornalista José Maria Rabelo, alegria também tê-lo aqui hoje. Prezado jornalista Luiz Cláudio Cunha, prezado Marcos Magalhães, consultor do Senado Federal. Prezadas senadoras, prezados senadores, prezados todos que nos honram com as suas presenças nessa manhã. Eu quero inicialmente, senador Capiberibe, cumprimentar Vossa Excelência por realizar essa sessão, para que não passe em branco essa data como um registro de um momento histórico que não pode ser esquecido, que precisa ser lembrado, precisa ser refletido, para que o Brasil nunca mais seja governado por uma ditadura. Quero aproveitar esse momento para homenagear a todos os que tombaram nessa luta, a todos os que tiveram coragem e espírito cívico para enfrentar a ditadura. Muitos que não estão mais conosco, porque foram mortos ou foram desaparecidos pela ditadura. Na semana passada, senador Capiberibe, eu tive a honra de ter sido convidado para dar uma aula magna, um curso de Direito da Universidade Católica de Brasília, para falar sobre sistema político. E eu disse para um auditório repleto, lotado de jovens, que me chamava muito a atenção, porque até bem pouco tempo atrás, senadora Vanessa, se dizia que os jovens não gostavam de política. E as manifestações de junho demonstraram de forma muito clara que os jovens estão fazendo política. Os jovens querem fazer política, mas querem fazer uma política diferente. Não acreditam mais nos partidos, na forma como eles estão organizados. Não acreditam mais nas instituições, na forma como elas estão organizadas. Mas querem aprofundar a democracia. E eu dizia, naquele momento, que muitos dali não se lembravam, e não poderiam se lembrar, mas não tinham ideia do que o Brasil viveu num passado recente, em que provavelmente eu não poderia estar ali, ou muitos não poderiam estar ali, para tecer críticas ao governo, ou tecer críticas ao sistema político, tendo a tranquilidade que não teria a sua liberdade interrompida em função disso, ou não seria vítima de violência em função disso. Portanto, isso tudo é muito recente. Portanto, senador Capiberibe, lembrar este momento, refletir sobre esse momento, sobre as causas disso, são importantes para que o Brasil nunca mais volte a viver períodos autoritários. É importante registrar, acabar com uma certa noção de que a ditadura no Brasil foi branda. Não foi, não. A ditadura no Brasil foi bastante severa, e a ditadura no Brasil promoveu a morte de muitos e o desaparecimento de muitos. E, além disso, fez com que muitos jovens deixassem de seguir uma carreira política ou se desinteressassem pela política, trazendo um prejuízo muito grande para as gerações seguintes. Quero aqui homenagear Onestino Guimarães, que para nós, do Distrito Federal, carrega um simbolismo muito grande, porque era um jovem universitário e que fazia esse enfrentamento e que desapareceu nas mãos do regime militar. E fico feliz, senador Capiberibe, ao ler a reportagem ontem da Folha de São Paulo, mostrando que
que grande parte da população brasileira, 64%, gostaria que ainda fosse mais do que isso, mas neste momento foi a maior parcela da população brasileira que desde a ditadura para cá afirma a sua convicção na democracia. Eu tenho dito aqui, e é importante registrar, o que a política foi capaz de produzir ao longo desses anos. Foi a política, através da união de todas as forças populares deste país, de figuras como Lula, como Leonel Brizola, como Miguel Arraes, como Pedro Simon, como Teotônio Vilela e como tantos outros, como Mário Covas, que se uniram em torno da conquista da democracia e em torno da convocação da Assembleia Nacional Constituinte. E nós estamos vivendo o maior período de história da democracia da nossa história recente. E isso é um dado que precisa ser lembrado, precisa ser saudado e incorporado como um grande valor da sociedade brasileira. E devemos aprender e buscar no exemplo daqueles que foram extremamente tolerantes no poder, que foram extremamente democráticos no poder. E recentemente lia a biografia do nosso querido presidente Juscelino Kubitschek, escrita pelo nosso Ronaldo Costa Couto, prefaciada pelo senador Pedro Simon, e sempre me impressionou o espírito democrático de Juscelino Kubitschek, que já enfrentou resistências graves para tomar posse, enfrentou muita dificuldade no curso do seu governo e nunca titubeou na defesa dos valores democráticos. Como dizia, avançamos, senador Capiberibe, avançamos quando Vossa Excelência propôs e aprovamos no Congresso Nacional a Lei da Transparência, que obriga que os estados, os municípios, a União, coloquem em tempo real os seus gastos, os seus pagamentos, dando transparência. Isso é um fator importante no aprofundamento da democracia. Avançamos quando aprovamos, com o apoio da opinião pública e a pressão popular, a lei da ficha limpa, que melhora a qualidade da política e dos políticos no Brasil. Avançamos quando aprovamos a lei de acesso à informação, colocando luzes sobre os processos da administração pública, empoderando a sociedade civil. Avançamos quando constituímos a Comissão da Verdade, para esclarecer definitivamente esses fatos, para que toda brasileira e todo brasileiro tenha direito de saber efetivamente o que aconteceu nesse país há 50 anos. Mas precisamos refletir, no âmbito do Congresso Nacional, o que nós podemos fazer no sentido de aprofundar essa democracia, porque essa mesma pesquisa, que aponta que 64% dos brasileiros afirmam a sua convicção democrática, também a maioria afirma que essa democracia é insuficiente. O que fazer para ampliar os instrumentos de transparência? O que fazer para ampliar os instrumentos de participação popular? O que fazer para aproximar a política da população no momento em que vivemos uma grave crise do modelo representativo no Brasil? Portanto, senador Capi, quero dizer que iniciativa como a de Vossa Excelência é uma iniciativa importante, que contribui para esse processo histórico de consolidação da democracia no nosso país e de explicitação para a sociedade brasileira quão grave, quão danoso foi o período de ditadura no nosso país. Parabéns, Capi, e quero aqui homenagear a família de todos aqueles que tombaram nesse caminho, que não podem estar aqui conosco hoje, mas que graças à coragem deles, ao trabalho deles e de muitos outros, garantiram a volta da democracia no Brasil. Muito obrigado.